são realmente os números. Então, os números em si, o 1, obviamente, é o início, depois tem um, depois tem um outro. Tem Adão, tem Eva. Tem uma coisa, tem a outra, é a separação. O 2, basicamente, é o eu e o tu, no sentido psicológico, no sentido físico, seja o que for. É o espelhar do 1. Tu faz ali uma relação. Essa relação pode ser positiva, do espelho, de complementação, pode ser negativa nesse sentido, como desarmonia, como uma opinião, outra opinião, o pró e o contra, tudo que é dualidades, encaixamos no 2. Voltando ao Pitágoras, a matemática saiu dos números, os números, a geometria. A matemática saiu da geometria. E a geometria saiu de coisas práticas. Quer dizer, eram formas reais que ele tinha. Toda aquela fórmula do triângulo e tudo isso foram coisas que foram feitas em geometria e depois se chegou à conclusão mais abstrata matemática por trás. Onde eu quero chegar é que os números, pelo menos até 10 ou até 9, têm todos uma forma geométrica associada. Não é porque alguém associou, mas é pela lógica. O 1 é o ponto. Por exemplo, aquele ponto infinito, o ponto... Se nós desenhamos um ponto, nós podemos sempre separar esse ponto. A procura do átomo, o átomos, o indivisível, é essa procura. Então o 2 é ter uma linha. Se nós temos 2 pontos, isso não faz um ponto enorme, não faz um círculo, mas faz uma coisa mais vertical, horizontal. É uma linha, pode ser curtíssima, pode ser mais comprida. A linha tem em si essa dualidade. Nós temos 2 pontos, é a ligação entre 2 pontos, que como efeito provoca se a linha for horizontal, provoca um em cima ou embaixo. Aí depois nós entramos, como humanos, com as associações humanas, realmente. Nós, desde sempre, o em cima era mais o divino, eram os céus, era a divindade, a espiritualidade. O embaixo era mais o corpo, era a terra. Era o yin, se quiserem assim, em cima era o yang. Quer dizer, é uma dicotomia clássica que uma linha faz automaticamente, de cima e de baixo. Se temos a linha na vertical, também temos associações da direita e da esquerda, que desde sempre também foram as duas opções. Aí já temos o livre-arbítrio no nosso plano, ir à direita e ir à esquerda. A esquerda sendo como a italiana sinistra, quer dizer, é sempre o lado feminino, o lado mais negativo. Não estou a falar negativo de mal. Né? É o yin e o yang. Depois a linha está assim, a dualidade existe, a dualidade está lá e é completamente estável. Quer dizer, todas as cartas, por exemplo, daqui a pouquinho também vou entrar nas cartas dos arcanos maiores do tarot. Nós temos dois tipos de cartas, numerologicamente. Umas são os pares, outros impares, obviamente. Os pares são números que são divisíveis em duas partes iguais. Significa tem uma estabilidade, tem uma certa harmonia, tem um equilíbrio em si. Basicamente podem ficar eternamente. Os números impares não são divisíveis de maneira igual, portanto há um desequilíbrio, ou, dizendo isso de outra maneira, são cartas ou números dinâmicos. São cartas ou estados ou situações que não ou dificilmente podem ficar muito tempo. São coisas que têm de se mexer ou que provocam movimento, sempre, obviamente, com a ideia de se estabilizar. O estabilizar também significa ficar ali e não se mexer mais. Quer dizer, uma vida estável, não chamamos de vida, mas chamamos de morte. A vida é instável, é um processo, é um movimento. Portanto, o número 3, associado ao triângulo, é essa linha, é o pai, é o início, o ponto, o 1, mais o 2, se juntam, temos a linha e o ponto. Se nós pensarmos qual é a forma mais harmônica, mais equilibrada e mais simples possível, porque esse foi o raciocínio
das formas básicas da geometria, em 2 dimensões, nós chegamos ao triângulo equilateral. Quer dizer, o 3, nós temos a linha e temos uma projeção de algo, que é a energia desse primeiro, que vai em frente, em alguma direção. Temos essa linha estável e algo se cria, alguma forma se cria, já uma dimensão. A linha não tem dimensão nenhuma. A linha e o ponto, mais ou menos, são ideias, muito mais do que formas. O 3 é a primeira forma, quer dizer, é a formação nesse sentido. Agora, voltando às cartas, por exemplo, o número 1 é o mago. O mago tem a ver com magia, surpresa. Magia, na definição do Aleister Crowley, que é a mais profunda e provavelmente a mais certa, mas também a menos misteriosa. O Crowley tinha muitas coisas que não eram nada misteriosas. Ele definiu magia como a arte, ele não diz técnica, ele diz arte. A arte de criar modificações, ou provocar modificações em consonância com a nossa própria vontade. Significa, se eu quiser levantar essa caneta aqui, isso é um ato mágico também. Eu tenho a ideia e consigo fazer uma modificação. A caneta já não está aqui em cima. Quer dizer, por definição, isso também é magia. O que ele faz é tirar a magia dessa... Isso sou eu ou outra coisa? Quer dizer, antes a magia era visto muito naquela névoa medieval do diabo, dos santos, dos milagres, etc., uma coisa fora. O que o Crowley fez com essa definição é englobar no nosso mundo a magia e, no fundo, dizer qualquer modificação material ou emocional, quer que seja, que vem de uma vontade nossa de fazer algo e que se faz, realmente essa modificação acontece, é um ato de magia. Portanto, a magia não é nada mais do que a atuação do espírito, que é a vontade, sobre a matéria. E isso é o tal problema psicofísico, não sei se já ouviram falar disso, é uma coisa que, com essa denominação, apareceu primeiro com Jung. Jung tinha uma amizade, tem uma correspondência muito vasta com o Sr. Wolfgang Pauli, que era um físico quântico da altura. E é muito interessante porque esse problema psicofísico, se porem isso no Google, realmente chama-se assim, um termo técnico, por assim dizer, é o problema em geral de todos os tempos, de todas as culturas. E exatamente essa definição do Crowley fala disto, quer dizer, é como atua o espírito sobre a matéria. Isso começa na física com a energia. Nós sabemos que tudo isso é energia, nada disso existe, não há matéria, na verdade os átomos são há não sei quantas vezes do seu próprio tamanho distantes um do outro, quer dizer, há muito mais espaço vazio, entre aspas, com energia. Na verdade, tudo são vibrações e energias. Agora, também há o facto de que há uma coisa dura, matéria, que se pode pegar. E como é que a energia tem o efeito, como é que ela se torna matéria? Isso é o que no CERN, naquele acelerador de partículas, ele estava à procura, daquela partícula que provoca a condensação ou a mudança de vibração da matéria. Agora, isso vai até a psicosomática, vai em tudo que nós aqui estudamos, tudo que é esoterismo, espiritualidade, tem esse assunto. Quer dizer, como é que é possível que uma ideia tenha efeitos sobre algo concreto? Como é que a pessoa vem e opõe as cartas, e as cartas falam do problema da pessoa? É exatamente a mesma coisa. As cartas são papelão, não é outra coisa. Então, como é que essa energia ali entrou nesses papelõezinhos e tem, de repente, uma informação que estava numa caixa, na energia, chamem como quiserem. Portanto, esse ponto da magia, isso é o que o mago domina. O mago, como mágico, ele domina a vontade. A vontade de iniciar, de fazer algo, de realizar, de fazer, de ser.
é uma consciência focada. Não? Quer dizer, uma consciência não focada é algo que pode existir, mas não vai ter efeito nenhum. Não é um mago. É uma onda infinita, é um círculo, não tem efeito. Uma consciência, como nós usamos a palavra, é uma consciência com foco. Portanto, com uma vontade por trás que quer ter algum efeito. Isso é o mago. Depois desse eu tenho uma ideia e quero fazer algo. Quero criar algo, E ao mesmo tempo o que eu preciso é um onde. É um espaço. Um espaço onde isso acontece. Ou seja, a minha vontade, sendo masculina, ativa, criativa, provoca automaticamente um receptáculo passivo dessa ideia. Seja uma matéria, Isso são coisas... isso agora já é Cabala. O tarot também, na árvore da vida, as cartas dos trunfos e também as outras estão todas localizadas na árvore da vida. E o início é realmente isso. Quer dizer, não dá para dizer primeiro tem a ideia, depois demora imenso tempo e acontece o outro lado. Isso é um efeito do outro, é rapidíssimo. Mas eu não posso ter uma ideia sem algo onde ela acontece, ou como, ou com que. Isso é a sacerdotisa. A sacerdotisa, eu tenho aqui as cartas do Eight, que são as mais famosas. Quer dizer, aqui isso é o mago, acho que todos devem conhecer, pelo menos dos montras das lojas. Está por fora do baralho. Nós temos aqui o mago que faz uma ligação entre o em cima e o embaixo. Isso é como na tábua esmaragdina do Hermes Trismegistus, onde tudo está em cima e como está embaixo. Mas também é uma ligação que ele faz. A diferença é que em cima ele está a invocar, ele está a pedir. Nós não evocamos, nós não citamos forças superiores, anjos ou o que é que seja. Nós não citamos para cá. Nós pedimos que eles venham. Se vierem, tudo bem, senão também não podemos fazer nada. Isso é invocação. Evocação vai para baixo e é ordem. É controle, é ordem, exercer vontade para que algo que eu domino me obedeça e se mostre. Portanto, a magia negra, se quiserem assim, é evocativa, a alta magia é invocativa. O mago domina as duas, o que na verdade é necessário também, porque o limite entre a magia negra e branca também é muito complicado. E é uma zona muito cinzenta. Agora, isso não é uma coisa automática. Ele consegue ser esse canal entre os dois mundos por força própria. Essa força própria é o que ele tem em cima da cabeça, é o símbolo do infinito, ele é Niskata. No fundo, esse símbolo, se fosse um desenho mais antigo, cristão ou de outra religião, seria um halo, como os santos têm. O significado é exatamente o mesmo. É uma consciência desperta espiritual. E é isso que ele tem, é o quinto elemento, o saber, o espiritual. E ele domina não só esse quinto elemento, ele não tem só, mas ele domina os 4 elementos também, que estão à frente na mesa, que é o nosso mundo. Quer dizer, os 4 elementos são as peças das quais é construído o nosso mundo. Portanto, ele tem também 2 lados. Ele tem uma âncora, digamos assim, em cima, e depois também ele tem a capacidade e o poder de lidar com tudo que são os 4 elementos, ou seja, com tudo realmente. E ele é um canal, mas isso ele faz com vontade. Ele tem uma ideia, ele tem uma vontade de. Vontade não diz nada, é vontade de fazer algo. Agora, a sacerdotisa o mago seria o mais condensado símbolo do masculino, do yang. A sacerdotisa seria o yin. O seu som parece que vai e vem. Ou é só para mim isso? Ela é o feminino. Ela é tudo que o mago
não é, e ela não é tudo que o mago é. Tudo que o mago faz, ela não faz. O mago faz tudo. Consegue lidar com o mundo, tem ligação a tudo, atua, tem vontade ativa. Tudo isso ela não é. Significa ela pode ser fabulosa, ela sabe imensas coisas, em termos de numerologia também, muito perto da fonte no sentido do ser o mais condensado, é o último, é a fonte, ou é o muito perto, e o mais que nós vamos adicionando números, mais complexo fica, mais nos afastamos também da fonte. Quer dizer, essas primeiras cartas são o masculino, o feminino, como yin yang, em forma extremamente condensada e consistente. Portanto, ela realmente não age, ela não faz nada, ela sabe tudo, mas não faz nada. Isso que ela também não diz muito. Ela está sentada, o mago está de pé. A alta sacerdotisa era, na história, uma figura, obviamente ela fazia alguma coisa, porque era humana, não era um símbolo, mas aqui é um símbolo, e ela está sentada com a sabedoria, com o conhecimento, e é o receptáculo. Se nós pensamos nas antigas sacerdotisas de quase todas as religiões, as sacerdotisas sempre tinham também a função, o que hoje chamávamos prostitutas do templo. Quer dizer, há uma profanização disso também, que as pessoas pagavam e tinham simplesmente sexo com a prostituta e era declarado uma coisa santa, mas na verdade não era muito santo. Agora, a verdade por trás, o original disso, era que ela incorporava a deusa e recebia o humano. Quer dizer, era uma... Agora, obviamente, na prática, podemos duvidar como é que a coisa funcionava, mas na filosofia ela já não era uma pessoa, ela se deu completamente à deusa e era a deusa. Inclusive, em certos dias mais importantes, o sacerdote e a sacerdotisa também se uniam, nesse sentido sexual, e a ideia era o Deus e a deusa criarem novamente ou o mundo, ou o que quer que seja que era dentro dessa religião. O que está por trás é sempre o passivo. Quer dizer, ela está lá, ela recebe, ela sabe, e não há ação. Agora, voltando para o triângulo, nós temos o ponto, a linha. O triângulo é a tal forma criativa. O 3, não é à toa que em quase todas as religiões há trindades criativas, sejam elas da maneira que for, com a história que for, mas quase todas acabam tendo 3 deuses principais, ou de início, que depois juntos criam o mundo ou fazem o mundo. O cristianismo não preciso explicar, temos a trindade. No indiano, por exemplo, temos Brahma, que é o criador, temos Krishna, que é o que preserva, e temos Shiva, que é o destruidor. Quer dizer, temos todos os aspectos, tudo isso faz uma dinâmica que cria mundos. É a primeira essência que é capaz de criar. Ou seja, voltando para a prática do sexo entre os sacerdotes, ela ficava grávida, tinha um filho, criativo. É uma coisa nova, um movimento que vai em frente. Podemos ver simbolicamente, podemos ver em termos práticos. E esse 3, portanto, é a imperatriz. A imperatriz é uma carta que significa, por um lado, claro, uma mulher, uma posição de poder, de influência, etc. Mas a imperatriz é como a rainha. Quer dizer, até hoje, nós temos os problemas das casas reais se as rainhas não têm crianças. Não é? Quer dizer, nós somos muito emancipados e muito evoluídos, supostamente, mas é um grande drama se não há pelo menos uma rapariga, se melhor é um rapaz. E se não houver de facto, também no nosso tempo, há muitos casamentos que são dissolvidos reais por não terem crianças. Quer dizer, a finalidade ainda está lá. Não é assim uma coisa... Onde eu quero chegar é que a imperatriz não é ela só, ela tem uma função muito clara. E essa função é ter filhos, é dar filhos ao trono, ao rei, a manter
a continuidade do reino. Portanto, existe aqui essa criatividade, nesse sentido dela ser mãe, mas a carta em si, depois também como símbolo, é a criatividade em si. É o criar, não é o desenhar coisas bonitas. É a criatividade muito básica, como ainda estamos bem no início, de nutrir. É de criar, de dar à luz a algo e de nutrir. Por isso nós temos aqui embaixo o trigo, aqui temos o rio, temos os planetas, quer dizer, tem os ciclos, tem... Tudo isso é o nutrir pelo feminino, pela mãe, que cria. É o triângulo, que é a forma, também na natureza, é a forma mais básica de duas dimensões que existe, e quase tudo se pode dividir em triângulos. Agora, ela cria e cria, tem filhos e filhos e filhos, e nunca mais acaba, e o reino fica sempre maior, e depois, não é? Porque depois tem que haver um limite, que é o imperador, que diz, já chega, não tem mais dinheiro, não tem mais espaço. Quer dizer, é o elemento limitativo. Limitativo, obviamente, hoje nós vemos isso como muito negativo. Não queremos ter limites, queremos expandir, queremos ter... Na verdade, não é bem assim. Quer dizer, muitos limites são absolutamente essenciais para a vida se manter, também para ser criativo. Sem limites, a coisa esvanece também, seja o que for, em muito pouco tempo. Quer dizer, limitação também tem a ver com responsabilidade, tem a ver com uma estrutura que é providenciada e uma estrutura que é mantida para conter a criatividade e a criação da imperatriz. Eu estou a dizer isso um bocado porque, sobretudo hoje, no tempo pós-emancipação da mulher, que é uma coisa, obviamente, não só ótima, mas essencial e normal, mas normalmente nós vemos essa carta demasiadamente negativa. Nós vemos aquele patriarca, aquele não vai porque não quero, é assim porque eu quero porque eu não quero, não explica nada. É o patriarca no sentido parvo, digo eu. Quer dizer, outra coisa, essa carta não, todas as cartas do tarot não são vertentes positivas ou negativas sociais, são sempre o arquétipo, a coisa em si, a aparição mais clássica desses arquétipos. Significa o patriarca realmente é um patriarca e merece ser um chefe de família. Tem que ser um patriarca imperador. Merece ser... Há alguns que realmente merecem ser, e merecem porque assumem responsabilidade, porque tomam decisões, porque protegem. Quer dizer, tem esse outro lado também. E isso no arquétipo está muito presente. Isso não é um patriarca pervertido. É um patriarca que merece esse título e também age como tal. Agora, a diferença entre a imperatriz e o imperador é estrutural. A imperatriz é muito mais humana, é o filho, ela também é a esposa. O emocional, o criativo é muito mais em primeiro plano do que aqui. O primeiro plano do imperador é sempre o bem comum. Ele não pensa no João e na Marisa, mas ele pensa na família. E a família no todo. Se calhar, dar limites ao João seria bom para todos. É uma coisa que ela já não consegue assim tão bem. É um papel clássico do pai e da mãe. Não é? Pode ser também uma instituição, por exemplo, quando essa carta cai. Nós estamos a falar de estruturas. E estruturas têm a ver também com o número 4, que é o número da carta e que é também o número do quadrado. Quer dizer, o quadrado é uma forma estável, é a primeira forma geométrica completamente estável, é par, portanto, os dois lados são iguais dos dois lados. Se eu vejo um quadrado da direita ou de cima, sai na mesma. E cadeiras têm 4 pernas, por uma razão, não tem 3. Portanto, tem a ver com essa estabilidade. E então, se nós pensarmos, o 4 e o 2 são cartas pares. Como eu disse antes, são cartas que
têm o potencial de se manter ali como são estáveis. Os dois, o imperador e a sacerdotisa, podem ficar ali assim eternamente, não se mexer, não criar nada, não modificar nada, manter tudo na mesma. A imperatriz e o mago já não conseguem fazer isto. A única coisa que eles conseguem fazer constantemente é criar, mas não é permanecer. Quer dizer, eles são instáveis nesse sentido, são dinâmicos, são criativos. Agora, depois da quinta carta, o 5, nós temos um quadrado, depois adicionamos um ponto. Isso pode ser, por exemplo, no simbolismo maçônico, muitas vezes temos o quadrado com um ponto no meio, o ponto sendo sempre o mago. Vocês podem sempre traduzir esses números básicos na imagem e realmente pensar. O sacerdote é 4 mais 1, significa um imperador junto, fundido com um mago. Podem pensar assim em termos como imagens. Podemos ver o quadrado com o ponto no meio, quer dizer, a vontade, o foco, a consciência no centro do mundo material, da estrutura, da estruturação. Portanto, também começa a ser criativo. Há ali um elemento espiritual dentro do não espiritual, da estrutura, que vai modificar a estrutura. Ou podemos ver o 5 também como pentagrama, o que também é uma forma mais simples possível e equilibrada. O pentagrama é a estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas é, ou como também o número 5, ou também como o sacerdote. O sacerdote é, de facto, um imperador com algo espiritual. É como se fosse um imperador com algo mais que é o espiritual, na verdade. Como antigamente se dizia, o imperador tem poder sobre os corpos e as vidas, e o Papa tem o poder sobre as almas. E até hoje o Papa não é assim tão sem poder. Nós pensamos bem, nós estamos aqui na Europa, mas se nós vemos globalmente, o Papa tem um poder enorme que ultrapassa de longe todos os chefes de Estado. Realmente, se o Papa dissesse algo, definitivamente como ordem, isso passaria por cima de muitos presidentes e primeiros ministros, com certeza. Portanto, o Papa é um símbolo também como número 5 para o ser humano. O ser humano não só como um corpo que se mexe, que trabalha e procria, mas que é um ser espiritual e tem uma ligação com o alto, com a espiritualidade. Pode ser também uma instituição, mesmo em termos de lançamentos, mas já é um outro tipo de instituição. Por exemplo, seria uma instituição que aconselha, ou pode ser um médico, uma coisa assim. Quer dizer, não é só alguém materialmente estruturante. Há ali um conhecimento por trás. Um conhecimento e também um ensino. O Papa é alguém que mostra caminho e ensina. Isso não é outra coisa. E o 5, em geral, se verem o 5 é o número do ser humano. Nós temos aqui no mago, lembram-se, ele tinha em cima, é isso que eu disse, o quinto elemento, a espiritualidade. Ok. E os 4 elementos à sua frente. O quinto elemento é a consciência, os 4 elementos é o mundo. Portanto, voltando àquela história da magia, é o atuar em cima do mundo com a consciência espiritual. E nós temos a mesma coisa no Papa, só que aqui chama-se de facto 5. No mago nós temos a imagem. No Papa nós temos de facto o 4 e o 5. É como o pentagrama. O pentagrama são os 4 elementos embaixo, como se fosse um quadrado, e o quinto elemento, que é o espiritual, o akasha, há muitos nomes para isso. Se pensarem no homem de Vitrúvio, na Da Vinci, quer dizer, aquele homem assim, no círculo e no quadrado, e tudo isso, isso é o homem.
Não é um homem nem uma mulher, é o homem com todas as suas faculdades despertas, usadas, é o homem como deve ser. É o Adão Kadmon, o primeiro, é o modelo. No fundo é aquele para o qual queremos voltar e no qual nos queremos transformar-nos novamente. Por isso também o pentagrama invertido é classicamente o pentagrama do diabo, do demônio. Pode-se ver como os dois cornos, os dois chifres, as duas orelhas. Pode-se encaixar ali a cara de um bode, um Bafomé, um Satanás, diabo, depois isso é no mesmo saco, mas diferentes coisas, na verdade. Em todo caso, aqui há uma dualidade, e é uma dualidade espiritual. Quer dizer, existe uma dualidade na maneira de lidar com o mundo material. Nós temos o Papa bom, digamos assim, o Papa como deve ser, que é um Papa com a espiritualidade realmente boa e humana e consciente, lidera com o dinheiro que tem, com o poder que tem, que são os 4 elementos, com o mundo. Ou temos o Papa mau, que é ao contrário, que está a consciência abaixo dos 4 elementos, e é os 4 elementos, ou seja, o dinheiro, vou pegar um exemplo, é que manda. Não é a consciência do Papa que manda sobre o dinheiro, mas é o dinheiro que manda sobre a consciência, o que é o Papa negro, se quiserem assim. O tarot tem 3 grupos, tem as cartas da corte, tem as cartas numéricas do As até o 10, tem os trunfos ou os arcanos maiores, são 22 cartas. A 22ª ou a antes do 1 é o louco, que tem o número 0. Portanto, em termos de numeração, nós temos 21 cartas numeradas em cima, normalmente. E 21 é 3 vezes 7. E temos também até o 10 e até o 20. São 2 linhas. Depois a carta do mundo fica fora, como é o todo, a realização total. Onde eu quero chegar é que nós temos os números unos e os números decimais. E há uma correspondência, por exemplo, entre a papisa e o dependurado, que é o 12, entre o 2 e o 12, como há uma correspondência entre a imperatriz e a morte, como há também entre o Papa e o diabo, que é o 15. Quer dizer, o 5 e o 15 são o mesmo assunto, só que visto de outra maneira, de outra perspectiva. Os números unos são toda a sequência humana de desenvolvimento, de temas, digamos, daqui. É mais mundano, tem a ver com o social, a sociedade, as posições, um desenvolvimento mais aqui nesse nosso mundo. A partir do 11, depois já se fala da alma, já é uma coisa num outro nível. Já não há posições sociais, é outra história. É como também o Papa e o Diabo. Quer dizer, nós podemos ver sempre essa ligação. Se tiverem um baralho de tarô em casa, podem pôr isso, põem as 10, 1 até 10, e depois 11 até 20. E vão ver, em algumas muito claramente, o 10 é a roda da fortuna, o 20 é o julgamento, e é obviamente que é o mesmo tema, só que maior, digamos assim. E depois há outras coisas que são mais ou menos claras à primeira vista, mas se pensarem um pouquinho mais, vão ver que o assunto é o mesmo. É como a imperatriz, por exemplo, era a criação, é o parir, a vida, é o nutrir, é tudo isso. E a morte tem uma ligação com isso. É a mesma coisa, visto de uma outra perspectiva. Quer dizer, a morte e o dar a vida, o dar e o levar a vida, são os dois lados da mesma medalha. E, inclusive, o papel da mãe também está nesse contexto. Ou, por exemplo, a sacerdotisa como 2, acima tem o dependurado, não é o enforcado, não é tão grave assim, é o dependurado, está só pendurado num pé, não é no pescoço. É este aqui.
Esta é a única carta no tarô que mostra um símbolo ou uma alegoria que só existe no tarô. Porque todas as outras, a morte, tudo são arquétipos clássicos que encontramos em muitas mitologias, em muitas histórias, são coisas realmente da herança do ser humano já há séculos ou milénios. Essa carta é a única carta do tarô que só existe no tarô. Esse símbolo, existem algumas histórias, nomeadamente de Odin, etc., mas são, como símbolo, é uma coisa realmente muito específica do tarô. E essa carta significa, não é o enforcar, isso é a morte, se quiserem assim, é o estar pendurado. Nós temos em português a bonita expressão, deixar alguém pendurado. Isso significa, a pessoa está ali, mas também não, exatamente, está suspensa, não está ali, mas não consegue fazer nada. Não consegue ir em frente, não para trás, está pendurada. E essa é a situação. Quer dizer, ele não está morto, ele não está drogado, ele está muito bem apto de pensar. Ele tem aqui esse halo à volta da cabeça. Significa ele pode pensar, ele percebe, ele tem iluminação, mas não consegue agir, não consegue fazer nada. Temos mais uma vez os 4 elementos e o espiritual. Os 4 elementos como o lado prático da vida. O lado material não é só a matéria, é o agir dentro dela. Nesse sentido, ele não consegue fazer nada. Quer dizer, ele está ali atado pelas circunstâncias e, em termos concretos, no mundo dos 4 elementos, nenhuma ação é possível. Agora, o 5º elemento não morreu, está lá, mas está abaixo do seu corpo. Se pensarem no pentagrama invertido, é a mesma imagem. Nós temos os 4 elementos em cima. Isso é como o homem de Vitrúvio virado ao contrário, e não tão simétrico, obviamente. E embaixo temos a cabeça e o espírito. Quer dizer, ele existe, mas não pode fazer nada. Agora, essa é a carta 12. A carta 12, desde Jesus Cristo, está sempre associada ao cristianismo. São os 12 apóstolos, mas também temos 12 signos. Quer dizer, é uma carta que tem muito a ver com o sacrifício de algo ou de si próprio. Quer dizer, uma pessoa está a ser sacrificada. Isso não afeta a mente aqui. A mente está a trabalhar. Portanto, acontece de facto muita coisa. Mas tudo que é exterior está eliminado. Não há criatividade, não há ação possível, pelo menos neste momento, no mundo real. Ele, se calhar, quer agir. O mais que ele quer agir, o mais que ele se foca no seu corpo, no querer mexer, no querer sair dali, o mais frustrado ele vai ficar. E o mais ele vai se ver como uma vítima frustrada, injustiçada. E o mais ele vai esquecer de refletir o que é que talvez essa situação lhe trará de outras coisas, que não sejam materiais, que não sejam concretas e visíveis. Todas as cartas têm 2 lados. Tem sempre um lado, eu não quero dizer positivo ou negativo, mas é um lado, como diz o Confúcio no I Ching, para cada hexagrama do I Ching, ele diz que para o profano significa tal e tal e tal. E depois para o nobre significa isto, isto e aquilo. E a ideia dele é, o caminho do nobre é o caminho que nós deveríamos ir, como nós deveríamos ser. O que é muito importante. Mas normalmente não conseguimos, normalmente estamos ali no nível dos profanos. Mas é importante saber qual seria o caminho do nobre. E nesse sentido, o tarot também tem sempre, todas as cartas têm 2 lados, no sentido de, por exemplo, aqui, essa carta é vítima, vitimização, ou de facto ser vítima, ou também se fazer vítima, sempre vítima. Vítima significa responsabilidade, não é minha. Eu sou um pobre coitado e o mundo mau me caiu em cima e me pôs aqui. Portanto, tudo que é mental, espiritual, não vai acontecer muita coisa. Se eu estou nessa atitude, eu me bloqueio completamente.
A outra atitude seria o sacrifício. O sacrifício não é vitimização. Isso é uma coisa que muitas vezes esquecemos mesmo, e é muito importante. O sacrifício significa, pelas palavras, algo sagrado que se faz. É alguma ligação, quer dizer, tem um foco. Se faz algo, se sacrifica algo, se dá algo, ou recebe algum incômodo, mas para um fim, para crescer espiritualmente. Isso é um sacrifício. Pode doer imenso, mas tem uma razão de ser e tem um objetivo. E simplesmente o preço ou o caminho que se paga para lá pode não ser agradável, mas existe um caminho, existe um objetivo. Isso é o lado positivo dessa carta. O que na prática, obviamente, é difícil de explicar às vezes. Não é? Mas é um bocado esse lado. Agora a carta 12 está por cima da carta 2. Nem a sacerdotisa, nem o dependurado se mexem. Mas interiormente mexem-se muito. A sacerdotisa também, como as freiras, casam com Cristo. Não é? Quer dizer, não casam com o homem daqui, daqueles profanos, mas com Cristo a um outro nível. E retiram-se do mundo, pelo menos o clássico, as sacerdotisas faziam isso com certeza. Quer dizer, há um grande sacrifício ali, há um sacrifício de renunciar, de recusar o lado material e entrar no espiritual. E recusar o material é como preço, né? Em função do espiritual, eles recusam o material. É isso que essa sacerdotisa faz. Portanto, o tema é muito parecido. E é a mesma coisa, visto de outra maneira, a um outro nível. A mesma coisa depois tem com o imperador, tem com todas as cartas. Depois daqui, só para acabar, temos o sacerdote, ou seja, o hierofante, também se chama, é alto sacerdote. Quer dizer, nós chegamos e vemos isso como um trajeto de individuação, ou de iniciação. Eu gosto mais de individuação porque é fazer nos indivíduos, psicologicamente. Eu acho que realmente nós normalmente estamos bem longe de sermos indivíduos. E aqui essa individuação já foi feita ao nível do mundo. Nós temos posições mundanas, tem o imperador, tem a imperatriz, tudo isso. O sacerdote também, o papa, em outros baralhos também é daqui. Ele pode ter uma ligação lá para cima, mas é uma posição daqui. Inclusive que pode renunciar. Não é? E nesse sentido é um ser humano desse nosso lado o mais perfeito possível. Eu não estou a falar do Papa, estou a falar da ideia do Papa. Esses papas que nós temos não são... Mas a ideia é essa, é ser o ser humano mais perfeito possível na Terra, até o ponto de ser o representante de Cristo. Então, temos tudo isso, e espiritualmente já sabemos, já lidamos com tudo, com o mundo, com tudo, etc. Tudo perfeito, é o homem realmente realizado, depois se faz o que com isso? Quer dizer, e é uma carta, é 5, é ímpar. Quer dizer, não dá para ficar assim. Não dá para dizer agora estou iluminado e ponto. E daí? Não é? Quer dizer, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Se eu for iluminado, eu tenho que usar isso, eu tenho que... Dali sai alguma coisa. Isso não é um estado, isso não é o nirvana. A iluminação aqui é para algum fim, é para agir aqui. Quer dizer, é um número dinâmico. E depois a próxima carta, os amantes, não tem muito a ver com apaixonar-se e o amor, nesse sentido, como normalmente se vê quando cai os amantes. É ótimo, vai se apaixonar e tudo. Não, normalmente não é isso. Mas a carta dos amantes é uma carta de decisão, de caminho. É por isso que o Wade, ele no fundo pensou qual é a decisão das decisões. Qual é o arquétipo, o símbolo mais conciso, mais focado que eu posso pôr para uma decisão real, consciente. E ele pôs Adão e Eva, que eu penso que foi genial, porque realmente, independente do que é que nós achamos da Bíblia e dessa história, mas foi uma decisão de vida consciente
e foi a primeira, e foi mesmo a decisão de sair do paraíso e também, de certa maneira, tornar-se humano. Portanto, esse ser humano iluminado, na próxima sequência, no próximo passo, é decidir algo, não é ficar ali iluminado e pronto. Portanto, tem de decidir, e depois de decidir, depois vem o carro, é um caminho. Depois, por exemplo, só assim muito rapidamente, depois do caminho eu vou por ali, eu quero ir para ali, já sou iluminado, já domino os 4 elementos, já domino tudo, vou por ali. Depois aparece a justiça. A justiça é a única carta no nível das primeiras 10 que não é humana. É uma força de um outro lado qualquer, é uma força maior que entra de cima que eu não controlo. E a justiça, se calhar, me diz algumas coisas que já me dificultam o caminho. Então, depois disso vem o eremita. Vem o voltar interiormente e a reflexão. Depois tem a roda do mundo, as coisas giram. Depois é o caminho da alma que se inicia. Quer dizer, isso é só assim uma visão muito geral, uma tour d'horizon dos primeiros, é só para dar assim alguns aspectos, e eu espero que eu tenha conseguido mostrar também que todas essas áreas, simbolismos, religiões, mitologias, numerologia, isso tudo se funde no tarô. Não é só no tarô, mas o tarô é um dos instrumentos mais complexos nesse sentido. Não é complexo de ter muitos aspectos contraditórios. É justamente o contrário. Tem muitos aspectos de várias linguagens, de vários mundos, numerologia, astrologia, cabala, cores, tudo isso. E em cada carta o significado é a mesma coisa, só que em outra linguagem. Por exemplo, se gostarem mais de numerologia ou gostarem mais de astrologia, podem se focar nisso e vão entender as cartas lindamente. Como também se pensarem mais em mitologias. Quer dizer, são várias maneiras, várias aproximações possíveis das cartas. E depois temos o que eu também disse, por exemplo, essas duas linhas. Depois também temos 3 níveis de 7 cartas. Também temos 3 fases de desenvolvimento. Uma é a tomada de consciência até o 6. Depois vai até a morte, carta 13. Quer dizer, é a tomada de consciência, é o deixar da inconsciência. A inconsciência morre. Com a carta da morte, morre o corpo. Depois, mais 7 cartas à frente, temos o último julgamento. Morre outra coisa, quer dizer, há essas divisões. Há muitas estruturas, digamos, supraestruturas, que também depois há ligações numerológicas entre as cartas, como temos o 5, o hierofante, o sacerdote, o 15 e o diabo. O diabo também é o número 15, portanto, o 1 mais o 5 faz 6. Estamos aqui na carta da decisão. E dessa maneira nós temos imensas ligações entre as cartas, que são extremamente enriquecedoras, como o estudo do tarô. Também se pode dedicar às cartas, obviamente. Todo esse estudo vai ajudar a fazer lançamentos, mas ajuda no sentido como temos um iceberg. Aquela parte que nós vemos é o pôr as cartas. É futurologia, é o fazer um lançamento para perceber coisas. É só o futuro também presente. Agora, o que nós não vemos é essencial para poder fazer isso. As cartas começam a viver, nós começamos a não só entender, mas compreender a carta com muitas coisas que sabemos. Num lançamento não se utiliza tudo. Não é uma coisa que se pensa nisto, mas as cartas vivem, têm uma personalidade. E isso depois é um fundamento muito forte para saber lidar com elas como personalidades, no fundo, como lançamento. Sim, quem se interessar mais por isso, já aproveitando fazer publicidade, no próximo sábado vou começar um curso de tarô. Tem ali no meu site, tem todas as informações. Agora, de resto, espero que não foi muito contra aquilo que se segue, ou muito repetitivo com aquilo que ainda vão ouvir. E agradeço muito.
e ainda uma boa tarde com os outros. Obrigada, Kimon, pela tua contribuição válida. Nós agora vamos para intervalo. São 10 minutos de intervalo. E neste momento já começou todo esse processo alquímico, toda essa transformação interior, que se vai concretizar agora, depois do intervalo, com o workshop de NCT. Estas noções, como perceberam, foram dadas de uma forma muito simplificada, fáceis, ou de fácil entendimento, para que agora vocês possam, digamos que, apanhar a engrenagem do workshop que se vai seguir. Como dizia o Kimon, isto é só um cheirinho, não é? Isto é só algo muito primário, para que depois vocês, se tiverem esse interesse e queiram desenvolver mais a fundo, possam inclusivamente, portanto, tanto participar aqui no curso que o Kimon vai realizar, como em termos de NCT, fazerem um curso com o Daniel Fernandes, que é então aqui o autor deste workshop e desta criação, esta junção de alquimias, vos vai então modificar alguns conceitos, algumas formas de pensar e também, eu diria, as vossas vidas. Muito obrigada, 10 minutos, até já. Ok. Tá bom. Tá. Obrigada. Obrigada,